Fala, meus queridos. Nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a lidar com perdas, principalmente com perdas de alguém que morreu. Essa ideia veio de uma seguidora, a Ana Gouveia. Ana, muito obrigado, espero que esse vídeo te ajude de coração. E nesse vídeo aqui eu não quero então ficar falando de cientifiquez, de termos distantes da nossa realidade, abstrações. Eu quero falar um pouco da minha história com a perda da minha avó e quais pensamentos, quais práticas me ajudaram a lidar com essa perda. A minha avó, só para contextualizar um pouco, ela foi uma pessoa assim muito presente na minha vida, uma das pessoas certamente mais importantes da minha vida. Ela sempre foi uma grande inspiração para mim. E a casa dela é a casa da minha infância, assim. Quando eu lembro de momentos felizes, eu me lembro estando na casa da minha avó, com a presença da minha avó. E aqui vou até deixar para vocês conhecerem um pouco mais da minha história, um videozinho meu dançando com a minha avó. Ela amava dançar. Ela dizia que meu avô era o pé de valsa, mas meu avô morreu já há muito tempo atrás. Então ela vivia me chamando para dançar, ela amava quando eu dançava com ela, apesar de eu não saber dançar nada. E aí ela teve um câncer de mama que se espalhou rapidamente pelo pulmão, e depois de ter sido diagnosticada, ela morreu em mais ou menos 3 meses. E eu quero contar o que me ajudou a lidar com essa perda. Primeiro, eu acho que foi muito importante para mim naturalizar a morte. Naturalizar a morte tanto antes dela morrer, quanto no processo de morte dela. Então, eu acho que refletir sobre a finitude da vida com honestidade, com sinceridade, sempre com constância, ajuda a gente a aceitar, a dizer sim para esse fato da vida. Essa é uma das leis da existência. Inclusive, o Buda fala: tudo que é composto, uma hora se separa. As pessoas são coisas compostas, são coisas condicionadas. Então, enquanto o organismo delas funciona adequadamente, elas têm condição suficiente para viver. O pulmão dela ainda coleta oxigênio suficiente, o coração dela ainda bombeia oxigênio pelo corpo, enfim. Mas a partir de que o momento que algum desses órgãos para de funcionar, as condições param de existir para a vida. E isso é natural, é um processo natural. Tudo que é composto se separa eventualmente. E um pensamento que me ajuda muito, além do Buda, porque o Buda ele é mais seco e menos emocional. Mas tem uma fala do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista que eu gosto muito, que ele fala que nós nos enxergamos como ondas no mar, mas nós esquecemos que aquilo que faz a onda é a mesma coisa que faz o oceano, a água. Então, a onda é só uma manifestação superficial e momentânea de algo muito mais grandioso, que é o oceano. E quando a gente se identifica muito pessoalmente, e daí, em decorrência disso, nós enxergamos que as outras pessoas também são ondas e não o oceano, a gente, quando a pessoa morre, a gente deixa de enxergar ela no mundo, nas coisas. Então, nós surgimos desse todo, desse oceano, saímos como uma onda, passamos alguns anos vivos em forma de ser humano e voltamos para esse todo. O nosso corpo, quando morremos, se dissolve, volta para a natureza, volta a se espalhar pela natureza. Então, uma coisa que eu gosto é de deixar a minha avó viva, olhando, enxergando ela nas coisas que agora ela é, que agora ela voltou a ser. Então, por exemplo, vou voltar a pegar minha planta de novo aqui. Agora ela tá regada, hein? Pra quem pegou um outro vídeo que ela tava murcha, né? Minha avó amava plantas, amava plantas. E ela tinha vários lírios da paz na casa dela.
Então, quando eu olho esse lírio da paz e eu olho, sei lá, um pequeno líriozinho da paz surgindo aqui, eu convido a minha avó na minha mente para apreciar essa beleza comigo, porque foi ela que me ensinou isso. Foi ela que me ensinou a beleza de encontrar uma planta, apreciar a beleza dela. Então eu falo mesmo, olha, vó, que bonita essa planta que está nascendo aqui. E eu convido ela, então eu compartilho a minha visão com ela. E não é um papo de louco isso. Nós somos feitos de retalhos de memórias de pessoas que amamos. Nem sempre amamos, né? Tem algumas que nós temos dificuldade também. Mas em boa parte somos retalhos de pessoas que amamos. E quando a gente, depois que alguém morre, a gente se bloqueia para lembrar dessa pessoa, a gente evita entrar em contato com lembranças dela, a gente evita entrar em contato com gatilhos que nos fazem lembrar dela, nós estamos matando uma parte nossa também. Então nós estamos nos afastando de honrar a memória daquela pessoa que se foi, e nós estamos matando uma parte nossa também. Então uma coisa que eu percebo que acontece é que as pessoas geram, depois que a pessoa morre, um tabu em relação àquela pessoa que se foi. É uma evitação de lembrar dela ativamente, de conversar sobre ela. Então eu acho que essa é uma coisa muito saudável de se fazer. Não tema a tristeza, não tema lembrar dela. Isso não vai aprofundar a sua ferida, isso vai te conectar com ela, você vai mantê-la viva no seu coração. E ela vai continuar guiando você se você permitir. Então, esse é um ponto muito importante, né? Pensar sobre a finitude da vida e aceitá-la, mas também manter a pessoa viva dentro de você. Você tem essa capacidade. E eu sei, não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece demais com as pessoas que estão de luto, é que as outras pessoas ao seu redor talvez passem a pressionar você, como sendo que já deu a hora. Ei, já deu a hora, já passou um ano, você tem que estar bem agora. Agora já dá para esquecer essa dor que está sentindo. Acelera, vamos voltar a viver. E essas pessoas não ajudam, então, a você ter um luto saudável, a sentir a dor que precisa ser sentida. Inclusive, essas falas dessas pessoas podem reforçar para você a ideia de que é fraqueza você sentir tristeza com a ida de uma pessoa, que é uma fraqueza você ainda estar instável emocionalmente por conta daquilo. E aí você passa a querer colocar aquelas emoções, aqueles sentimentos soterradas em algum lugar da sua mente. E quanto mais você fizer isso, menos você for capaz de olhar de frente aquela emoção e acolher, se acolher, mais esse luto vai ser dolorido para você. E eu sei que boa parte dessa dor vem da fala das pessoas que julgam que você já deveria ter superado, que já não sustentam mais dialogar com você sobre a pessoa que partiu, porque para elas é doloroso demais, então elas querem esquecer aquela pessoa, mas você não, você está escolhendo lembrar. Você acha que é injusto esquecer daquela pessoa. Você acha que é válido sentir a dor que precisa ser sentida com o custo de lembrar daquela pessoa. Então, não vá no papo dessas pessoas que querem te pressionar a esquecer, que querem te pressionar a tornar o seu luto um tabu. É normal sentir falta. É normal sentir tristeza. A gente precisa normalizar isso na nossa sociedade hoje. E quem sabe, se você tendo a coragem de lembrar dessa pessoa, de trazer essa pessoa na conversa do almoço de domingo em família, você não consiga mostrar uma outra maneira de lidar com a partida dessa pessoa querida para as pessoas que estão à sua volta também.
que você não deixe que os ensinamentos, as memórias, as alegrias que você viveu com essa pessoa fiquem soterradas em nome de pressões externas. Então acho que essa é uma outra coisa que eu faço constantemente com a minha esposa. Ela era quase uma outra neta da minha avó, então vira e mexe a gente lembra dela. Minha avó era uma pessoa, tinha vários jargões, então a gente está sempre lembrando dela. Estou sempre comentando, nossa, você lembrou minha avó agora, hein? E coisas assim. Eu mesmo que nem tenho o costume de ir à missa, minha avó era uma católica assim que frequentava muito a missa e era um bom exemplo de católica, inclusive. De vez em quando até vou à missa com a minha esposa, que é mais inclinada ao catolicismo. E lembro da minha avó, lá ainda reza a missa, o padre que ela amava de paixão. Então, fazer também coisas que a pessoa que partiu gostava de fazer, com essa intenção de lembrar dela, com essa intenção de levar ela para passear dentro de você. Que você possa se dar esse acolhimento. Talvez exista também uma pitada de arrependimento de alguma coisa. Nossa, devia ter ficado mais tempo com essa pessoa, devia ter trabalhado menos e dado mais atenção para ela, devia ter brigado menos com essa pessoa. Meu querido, minha querida, eu peço que você se dê essa possibilidade de errar, de ser ser humano. Você pode se dar essa permissão de ter errado? Eu acho que isso é muito importante para o processo do luto também. Então, saiba que você fez o melhor que você pôde naquele momento. Você foi o melhor filho que você pôde, o melhor neto que você pôde, o melhor pai e mãe que você pôde, talvez. O melhor dono de pet que você pôde. Naquelas circunstâncias, se dê esse crédito de que você fez o melhor que você pôde naquele momento. Deixe seu coração descansar em paz em relação a isso. Tentando lembrar de mais alguma coisa aqui. Mas se você quiser aprender a lidar melhor com a vida e com a morte, com as coisas da natureza que estão colocadas pra gente, estão impostas pra gente, eu convido você a clicar no link aqui embaixo. Lá a gente fala sobre como viver bem, como treinar seu foco, como dizer sim para a vida. No Clube Desencana você vai ter o meu apoio pessoal e o apoio da minha comunidade para passar por momentos alegres e momentos difíceis também. Então fica aqui o meu convite. Vou deixar esse outro vídeo em que eu falo um pouco mais sobre a morte também. E um grande abraço, meu querido. Bora desencanar?